Oi, pessoal, estamos aqui com mais um LibertaCast, o podcast da Chapa 4. A ideia é explicar algumas coisas, algumas propostas do nosso grupo, tá certo? Lembrar da pluralidade do nosso grupo, né? Somos 40 profissionais, idades uns mais rodados, uns mais novinhos, diversas especialidades, presença no interior, a gente tem do Cais ao Sertão, a gente tem representante, presença feminina também importante na nossa chapa, ou seja, somos plural nessa diversidade, mas singular na intenção que é fazer um CREMEP mais democrático, mais junto, mais presente para nós médicos. Hoje a gente está aqui com o Dr. Edésio Lira, psiquiatra, bastante conhecido na nossa comunidade médica, doutora Mariane Arnold, nome bonito, danado, cirurgiã pediátrica das mais requisitadas na cidade, com ampla experiência aí na formação médica também, na sua atividade como professora. E vamos conversar aqui sobre algumas propostas. A gente estava discutindo um pouquinho aqui antes de começar, e a gente estava pensando em falar sobre essa questão do CREMEP mais transparente, interativo e facilitador. O que é que você acha, Edésio? O que é que você me diz disso? Colega Josildo, olha, o mundo moderno, o mundo atual, a interatividade é essencial, né? A gente vê pelas mídias sociais e é importante que o CREMEP abra mais espaço, atue mais no sentido de se aproximar do médico. Isso é prevenção, não é? Isso. Prevenção, segurança, para que a pessoa pratique a medicina de excelência, de qualidade e interaja para receber informações do que acontece. E assim a gente fica questionando, uma instituição, não é, tão bem estruturada, está indo ao local onde o médico trabalha, está vendo as condições que ele trabalha, está levantando questões para que ele possa se posicionar com autonomia no exercício da sua profissão. Então são vários questionamentos que nos levam a se juntar e levantar uma proposta dentre as 40, né, na Chapa 4, para que modifique-se as coisas. Porque fica uma lacuna. O médico, às vezes, fica isolado no interior, no agreste, no sertão, trabalhando em condições, às vezes, que não satisfaz a dignidade do médico, não são de acordo com a dignidade médica. E o CREMEP tem que ser interativo. Tem que interagir. Tem que ir lá, tem que saber as condições. E tem que dar condições, porque uma dever do médico é denunciar a falta de condições no exercício da sua profissão. É uma dificuldade que a gente observa, vislumbra ao longo do tempo, né? Inclusive foi até um tema do debate que nosso colega Misael participou ontem na Rádio Jornal, que foi, por sinal, muito bem. Teve até pedido de voto de outra chapa, mas isso foi só para o subconsciente falando, e que foi discutido isso, né? Porque tem as ações e as coisas ficam engavetadas, né? Como houve no passado, no final dos anos 90, a caravana do CREMEP, né, que ia pelos interiores, levantando as situações, foi feito um relatório com participação das prefeituras, dos governos, Secretaria de Saúde, Associação de Médicos Residentes, da qual eu já fui presidente um dia, e produziu esse relatório de excelente qualidade e, de repente, nada foi para frente. Foi esquecido, né? O interior, mais uma vez, esquecido. Que a gente vai resgatar isso. Você me faz lembrar uma questão, porque faltam médicos no Brasil. Veja o seguinte, por que os médicos, às vezes, não se instalam no interior? Eu acredito que a falta de condições de trabalho é um elemento essencial para que ele não se fixe no interior. É uma questão que temos que estar atentos, porque os gestores têm que propiciar à população assistência de qualidade e médico preparado e em quantidade suficiente para prestar uma assistência de qualidade. Isso. Então, em cima disso, a gente propõe uma fiscalização preventiva, né? Até para que a gente evite certos problemas, porque o CREMEP fica lá esperando que chegue uma demanda, que chegue uma queixa, que chegue uma denúncia para você tomar uma providência, né?
Por que não? Até porque tem corpo suficiente, são 40 conselheiros, fora os fiscais lá concursados do próprio CREMEP. Por que não fazer uma fiscalização regular nas unidades, para ver a condição que o médico está trabalhando? Isso é função do CREMEP, isso não pode ser esquecido. E ao longo do tempo a gente não vê isso. Não é verdade, Mariana? Exatamente. Não só que essa vistoria, essa fiscalização seja feita, mas que o diagnóstico dessa fiscalização ele seja levado adiante aos órgãos competentes. Se o problema for da alçada do governo do estado, então vamos lá entregar o documento e propor mudanças para que o médico tenha condição de trabalhar bem e assim, naturalmente, oferecer uma boa qualidade de assistência à população daquela cidade, né? Então não adianta só fazer, mas e sim fazer com que o produto daquela vistoria, o documento, o diagnóstico encontrado, ele realmente tenha uma ação sobre ele, um tratamento, uma resultado, produção, né? De resultado. Não adianta aí fazer um relatório bonito e ficar na gaveta. Mariane, e por onde eu ando, eu escuto assim, uma questão da proliferação de escolas de medicina, né? Então, estão surgindo muitos médicos no mercado. Isso. E há uma tendência natural que esses médicos, uma parte deles, vá para o interior. Né? E aí o CREMEP tem que estar presente, porque isso é prevenção. Prevenção. Exatamente. Essa questão que eu escuto por onde eu ando, esses médicos são bem preparados? Estão habilitados realmente para exercer a profissão? São questionamentos. Eu creio que estejam. Mas mesmo estando, é necessário que haja algo preventivo. E o CREMEP, creio que tem essa função. Quando fiscaliza, quando aponta as irregularidades, quando dirige aos gestores e reivindica os direitos do médico e, consequentemente, da população de ter uma assistência médica digna. Isso. E essa coisa que muita gente diz, porque falta médico no Brasil, não falta. Isso aí é uma balela, isso é uma conversa para você justificar alguns programas, né, e de repente querer isentar, extinguir o Revalida, né, para precisando de médico. Está mais ou menos dentro disso que você falou, né? A falta de condição de trabalho, a falta da carreira médica de Estado, né? Porque desde que eu me formei, há 37 anos atrás que a gente pensa, eu comecei minha vida no interior. Não passei muito tempo por conta disso. Prefeitura, não assina a tua carteira, não muda prefeito, aí muda o médico, né? Se tivesse uma carreira de Estado, que o camarada começasse no interior e fosse evoluindo, como é dentro da magistratura, da promotoria, funciona assim, porque não funciona com o médico. Então a turma fica querendo fazer remendo e deixar essas coisas que o CREMEP pode trabalhar, pode agir nessa fiscalização também. Por falar nisso, eu lembrei agora da questão do SUS, né? Eu lembro uma vez que disseram, vi essa frase assim, o SUS é um sapato 38, num pé 44. Quer dizer, tem muito que crescer. Mas o que é que falta para o SUS crescer realmente? Porque é um programa maravilhoso, de excelência, reconhecido em todo mundo, mas não tem um orçamento, né, adequado. E o que tem, não tem a devida administração, não é destinado esse recurso para os locais realmente, para necessidades que a população precisa e que os médicos precisam. Então, são questões que a gente tem que ver como criar um fórum de discussão, uma interlocução, para que a situação mude. Como é que vai tanta verba assim para o SUS e mal administrada, e por que não vai o suficiente? Isso é outra questão que o CREMEP tem que ter o seu protagonismo junto ao CFM, né? E o SUS é o melhor programa, assim, eu tive a oportunidade, até porque eu estudei muito a época da legislação do SUS, que eu trabalho com auditoria do SUS, né? Então é perfeito, só que a questão da gestão é que é o grande problema, né? E a falta dessa orientação, dessa supervisão por parte do CREMEP, dos conselhos, né? E do Conselho Federal de Medicina, para dar esse suporte e ajudar nessa destinação correta das verbas. Falando em verba, né? É um assunto interessante também, aqui a gente conversou logo cedo, né, sobre essa nossa proposta de uma auditoria independente nas contas do CREMEP. Porque eu acho que nem eu,
né, Désio, nem Mariana, a gente não sabe como é que funciona, o que é verba indenizatória, como é que se percebe, como é que se remunera um conselheiro, né? Porque o que a gente vê é o número de faculdades aumentando, mais profissionais entrando no mercado, todos contribuindo, as anuidades continuam com os mesmos valores e o que é que o médico tem de contrapartida para isso? O que é que você acha, Edésio? É uma questão muito interessante que você coloca, porque isso tem que ser bem transparente, né? Como eu estava falando a questão do SUS, não verba suficiente, não vem verba suficiente e é mal gerida, é mal distribuída. A impressão que a gente tem é que, com o aumento do número de médicos, o que paga de anuidade, isso vai aumentando, né? E como é que isso está sendo distribuído? Isso tem que ser bem transparente, né? Porque até algumas questões precisam ser otimizadas para que o médico tenha, como você falou, uma contrapartida. Mas dentro da alçada do Conselho Regional de Medicina, o Conselho tem essa autonomia de fazer uma auditoria e mostrar para a sociedade médica como é que é utilizado o dinheiro dele. Você não acha isso também, Mariane? Sim. Atualmente, né, com toda a disponibilidade tecnológica, as auditorias transparentes, elas são relativamente simples de serem feitas, né? E todo mundo quer saber para onde foi parar o dinheiro, como é que o dinheiro está sendo utilizado, como é que ele está sendo dividido, equacionado. Então, é importante que a gente tenha essa transparência, essa observação, esse diagnóstico de como estão as contas, né, o destino do dinheiro dos médicos do Brasil. E como é que está essa questão? A cada ano entram mais médicos no mercado proporcionalmente e a saída não é na mesma proporção da entrada, né? Então, como é que está funcionando esse balanceamento? Como é que as verbas estão sendo redirecionadas ou direcionadas, né? O que a gente pode fazer a mais com a verba que vem, de alguma forma, crescendo com o número crescente de médicos? Tanto que pegando esse gancho, né, tem uma das nossas bandeiras, que está nas nossas propostas, que é lutar por uma isenção de anuidade para o médico recém-formado, aquele que está na formação acadêmica, como residente, por exemplo, né? Foi até motivo de crítica de algumas pessoas de outras chapas, né? Diz, não, vocês estão prometendo que vocês não podem cumprir. Claro que nós sabemos, até porque não tem ninguém inocente nisso aqui. Não é uma prerrogativa, não é o CREMEP, ele não tem essa autonomia, mas ele tem a prerrogativa e o dever, através do seu conselheiro federal, de levar isso para o Conselho Federal de Medicina como uma bandeira de Pernambuco, de que isso possa acontecer. Você está abrindo mão de renda. Não é por aí. A gente sabe que pode fazer e isso vai ser um pleito que a gente vai levar adiante. Entendeu? Bem lembrado, porque a questão não é... A gente não tem autonomia, né, o CREMEP, mas é interessante que isso seja discutido. É interessante que essa ideia amadureça e a gente tem que lutar por isso mesmo. Imagina a pessoa fazendo residência, se ele pagar só 50% do valor. Isso. Já era algo interessante. Estou começando a vida, né? Estudando muito, tem que dedicar tempo ao estudo, mais ainda, a gente não para de estudar, né? Claro. Mas são questões que a gente pode discutir, pode conversar, porque dessa discussão é que pode surgir alguma coisa. Claro. A gente não pode se acomodar, quer dizer, o CREMEP não pode se acomodar. Quando eu digo assim a gente, é porque eu já me vejo atuando, tá entendendo? Isso. É só para deixar bem claro, né, que nós não estamos dizendo que vamos reduzir ou isentar nenhuma anuidade. Não, nós vamos brigar para que isso aconteça. Coisa que nunca aconteceu, nunca houve nenhum posicionamento por parte do nosso CREMEP, do nosso Conselho Regional, com relação a isso, né? Então, isso é que a gente chama de transparência. E, indiretamente, a gente está valorizando o profissional. Se você dá essa facilidade para que ele possa fazer a sua formação, a sua residência, sem esse custo, ele vai ter interesse, porque o que acontece? Muitos colegas se formam
Diz, não, eu tenho que ganhar dinheiro porque eu tenho que sobreviver. E vai aí assumindo qualquer emprego e entra naquela roda viva de emprego, depois não, porque a residência é só uma bolsa, então, indiretamente, essa isenção da anuidade é uma ajuda, isso é um estímulo à formação acadêmica, né? Outra questão interessante é, por exemplo, o pessoal trabalha na Paraíba e trabalha aqui em Pernambuco. E gente mora em Pernambuco, trabalha na Paraíba. Isso. E tem que pagar os dois, o do Pernambuco, pagar o que é Pernambuco e pagar na Paraíba. Isso é uma questão que a gente tem que levar também para discussão, não é? Porque, É proposta nossa. exatamente, também. porque na OAB, se eu não me engano, o advogado ele pode atuar em outros estados da federação até 5 processos, até 5 ações, algo assim. E seria interessante que o médico que mora em Pernambuco tivesse uma redução da anuidade se ele vai para trabalhar na Paraíba, ou até mesmo não ter essa anuidade, né? Ou ter um período, né, maior. Hoje em dia, né, você pode ir para outro estado durante 30 dias sem precisar fazer a inscrição naquele CREMEP, né? Mas o que a gente prega e que a gente vai lutar por isso é que a gente tenha uma anuidade única e que o médico possa, dentro da unidade Brasil, ele possa exercer a atividade dele plenamente. São várias questões pequenas, mas importantes, que uma instituição feita do CREMEP tem que ser mais atuante. Né? É uma das questões que a gente se reúne e está nessa campanha, né? E essa campanha já é vitoriosa por suas propostas e a gente espera que essas propostas tenham redundância em qualquer chapa que vença. Pelo que eu observo, a chapa 4 já está com muita vantagem nas pesquisas que a gente escuta por aí. Isso. E eu estou, assim, muito confiante na nossa vitória. Os levantamentos todos que nos chegam é que a gente está bem, né? A gente está, como diria o ditado, a gente está bem na fita. Graças a Deus, acho que está chegando o colega, né? Até porque a gente começou um pouquinho atrasado, a gente teve uma certa dificuldade, muita exigência da comissão eleitoral para que a nossa chapa fosse homologada. Depois tivemos um perrengue aí com uma outra chapa que entrou com ação para impugnar a nossa chapa, bem descabida, mas foi acatada inicialmente pela comissão, mas conseguimos avançar, né? E que foi outra coisa, um dissabor, que a gente terminou descobrindo que tá lá os advogados nessa outra ação eram advogados do nosso sindicato, né? E eu, particularmente, sou sindicalizado e estou tendo o advogado do meu sindicato com ação contra indiretamente contra mim, né? Mas não sei se isso é uma coisa legal do ponto de vista jurídico, mas me soa estranho. Mas talvez o pessoal consiga explicar isso, né? Se é ético, né? Porque se fala tanto em ética, né? As chapas que estão aí, né? Porque na verdade a gente não sabe quem é quem hoje, né? Porque houve essa dicotomia da chapa 1 com a chapa 2. Hoje a gente tem colega que está na chapa 2, mas é conselheiro na 1, né? Então, não sei como é que eles vão administrar isso. Mas eu acredito que depois eles não vão ter esse problema, porque a gente é que vai estar ocupando as cadeiras lá do Conselho. Essas questões são natural de um processo eleitoral, né? A gente vai falando, a gente vai amadurecendo as ideias, o processo vai se tornando mais organizado, mais apurado, mais ético, né? E isso valoriza a nossa categoria, né? Que tem um código de ética que é realmente muito bem feito. E eu gostaria, nesse momento, de falar para os colegas que nos assistem para que façam um cadastramento e não se omitam, porque muita gente, na outra eleição eu vi, muita gente deixou de votar. E é importante fazer o cadastramento e participar. O voto é muito importante. Não vá nessa história de, não vou votar, não acontece nada. Vote. Manifeste sua opinião. Analise nossas propostas, que são realmente muito interessantes e que propõem questões que vão mudar e melhorar a condição de saúde, melhorar a condição de assistência à população e elevar a condição da categoria médica para uma dignidade que realmente ela merece. Exatamente. Eu acho que Edésio falou aí
perfeito, né? Que eu acho que se deve à acomodação que é natural, né? Você tá um grupo que está no comando do CREMEP há mais de 20 anos, né? Eu conheço colegas que estão lá há 30 anos no CREMEP. Então, nada pessoal, nada contra as pessoas, mas é natural que você se acomode, né? Então, por isso a importância da renovação, que você oxigena o processo. Por isso que a gente está vindo com a renovação de 100%. E todas pessoas capazes, até porque a única prerrogativa é você ser médico. Que é outra balela, dizer, não tem experiência de conselheiro. O próprio CFM, quando tem as eleições, ele manda pessoal para fazer treinamento dos novos conselheiros. E todos nós, a essa altura do campeonato, pessoas graduadas em medicina, teremos capacidade de sermos conselheiros e atuar nas causas que lá tiver. Também tem um corpo jurídico que toca as coisas, tem um corpo funcional, então isso é problema nenhum. Mas acho que isso, Edésio, que você falou, é muito da desesperança que tomou conta da categoria. De ao longo do tempo, não vê nada acontecer, não vê nenhum avanço, não vê nenhum benefício para você. Esse distanciamento do CREMEP, né, o CREMEP está lá uma coisa inalcançável, né? Os conselheiros é como se fossem deuses do Olimpo, quando na verdade são médicos como a gente, estão simplesmente exercendo uma função que foi delegada por nós médicos. Então, trabalhe para a gente, faça por nós, que essa é a ideia da nossa chapa. Entendeu? Aproximar o CREMEP do colega, né? Essa questão de levantar que as pessoas não têm experiência, eu gostaria de lembrar o seguinte: quem está trabalhando, quem está lá na ponta, quem vivencia as dificuldades, os assédios, até às vezes a violência, né? E a falta de condições de trabalho, tem experiência suficiente, se bem assessorado, para atuar como conselheiro e realmente colocar em prática essas propostas. A questão é ter atitude, certo? A atitude é muito importante. E é natural do processo, às vezes, que as pessoas se acomodem, né? Mas essa questão da omissão de voto, às vezes, de votar nulo, não querer votar, isso tem que ser combatido. Nós fazemos parte de uma categoria que lida diretamente com as pessoas, entre outros também, né? Mas nós estamos tete a tete com os que sofrem, né? Os que deveriam receber uma assistência, como realmente propõe o SUS, né? O dever do Estado, né? de prestar assistência à saúde de qualidade, e que tem muito que avançar, né? E eu acho que é importante para todos da sociedade, sabe? Em especial os médicos. O sindicato, o CREMEP, as associações, que se mobilizem e coloquem a realidade e discutam a realidade para que haja mudança. Essa questão que você fala do desencanto, da desesperança, realmente, atualmente, a gente vê muito presente na nossa nação. Mas a gente não pode perder a esperança, né? A gente não pode desistir. A gente tem que persistir, continuar fazendo serviço de qualidade. E lembrando disso, eu lembro da questão da relação médico-paciente, né? Eu aprendi como psiquiatra que a relação médico-paciente é básico, é essencial no tratamento. E, paralelamente... Em qualquer especialidade. Sim, e, paralelamente, o CREMEP com o médico deve ter uma relação, uma interação de maior qualidade, né, que dê mais espaço para que o médico se comunique, né, coloque a sua dificuldade em questão de trabalho e que realmente dê respaldo para que se exerça a medicina com dignidade. Perfeito. Bem, pessoal, a conversa está top, excelente. Acho que a gente conseguiu aqui nesse pouco tempo abordar de forma bem mais detalhada para você que está em dúvida o que é essa proposta, qual é a essência da Chapa 4. A essência da Chapa 4 é essa, né? A gente quer um CREMEP mais próximo, mais presente e, como Edésio bem falou, não deixe de votar. Assuma seu protagonismo, até para você poder cobrar. Lembrando, nossas propostas estão todas registradas em cartório, devidamente registradas em cartório. Mais um sinal de transparência. Nós sendo eleitos, vocês vão poder cobrar.
pessoal, você da Chapa 4, aquela proposta, o que é que você está fazendo? E a gente vai lhe dar conta, a gente vai prestar conta. Então, lembra de fazer o cadastro no site do CREMEP, tem até o dia 7, porque senão vai deixar de votar. E para votar, Chapa 4, Liberta CREMEP. Chapa 4. Chapa 4. Chapa 4. Um Faça abraço. o cadastramento Liberta e vote. CREMEP.